Olha, eu convidei aqui o Dr. Hilter para uma entrevista exclusiva conosco hoje aqui no Conexão 98. Ele é provedor do Hospital Santa Rosália, gente, porque nós estamos vivendo uma situação atípica aqui na nossa região de, agora, podemos dizer que é quase que um colapso geral no sistema de saúde. Primeiro, o nosso problema era da falta de vaga, de leitos em hospitais. O que não é de agora, é de muito tempo, a gente já tem essa dificuldade. Depois veio o agravamento com o problema do Covid, que aí os leitos que já eram poucos, alguns tiveram que ser destinados para Covid e outros abertos para pacientes para tratamento da Covid-19. E agora o pior está acontecendo, que é falta inclusive de insumos, de medicamentos para o tratamento dos pacientes mais graves, como sedativo, por exemplo, que é indispensável para paciente que precisa de intubação. Eu estou com o Dr. Hilter Volmer Martins, porque o Hospital Santa Rosália já emitiu ontem uma nota de suspensão do acolhimento de pacientes novos no PA, no pronto atendimento, e nós gostaríamos de saber, doutor, qual que é a realidade, porque desta vez o problema não é nem dinheiro para comprar os medicamentos, é a falta desses medicamentos em todo o país, que agrava ainda mais essa que já é uma situação caótica. Bom dia. Bom dia, Vanilson, bom dia, amigos da 98. Obrigado pelo espaço, por essa oportunidade de explicar direito à população o que está ocorrendo. Esse problema, Vanilson, que você citou, ele realmente nos está deixando estarrecidos e muito preocupados. Vamos à cronologia. Há mais de 20 dias atrás que nós detectamos que uma dificuldade de compra de medicamentos sedativos, ansiolíticos e medicamentos miorrelaxantes. Esses medicamentos são usados para quem está entubado, para que mantenha a intubação. Informamos imediatamente o Ministério Público, a Secretaria de Estado, a Secretaria Municipal e, para nossa surpresa, não surpresa, porque a gente tem um sistema de gestão de controle de farmácia interna do hospital muito organizado, no dia seguinte, a Sociedade Mineira de Anestesiologia e depois a Sociedade Brasileira soltariam um comunicado do agravamento da falta de moléculas, de medicamentos, desses medicamentos no mercado a nível nacional, e Minas não ficaria fora e Teoflotone não ficaria fora. Isso não houve ações, isso foge à esfera municipal, isso foge à esfera do hospital, que tentou adquirir de todas as maneiras esses medicamentos, e a gente naquele momento já previa um problema mais grave, já estaria anunciando a falta desses medicamentos. Pois bem, isso se agravou. Nós temos que imaginar, e a população deve ficar preocupada sim, junto conosco, que o Hospital Santa Rosália, com seus 200 leitos, nós temos que manter a vida desses pacientes. E temos muitos pacientes entubados em UTIs e no nosso PA, como você viu há 3 dias atrás, como que estava. Pessoas no chão, pessoas sendo operadas e voltando para o PA. Continua da mesma forma? Continua, diminuiu porque não estamos podendo receber pacientes nesse momento por falta justamente dessas medicações. Conseguimos ontem um alento de conseguir medicamento para poucos dias em São Paulo, e nós do hospital vamos buscar em Belo Horizonte, para você ter uma ideia, mas que dá, e conseguimos aqui, estamos tentando junto à Unimed, que também tem algum estoque, mas que daria para mais 5 dias. Isso para os pacientes que já estão sendo atendidos? Para os pacientes que já estão lá, porque o risco, o caos, seria uma transferência de pacientes nesse momento para outras instituições, e vocês aqui da imprensa devem estar sabendo, Belo Horizonte está sofrendo a mesma coisa. Hospitais estão colocando cartazes na porta também, fechando e não aceitando pacientes. E não é só paciente SUS não, gente, vamos deixar bem claro. Todos os pacientes? Todos os pacientes. Por falta de medicamentos básicos para pacientes graves. E ninguém sabe, Vanilson, quando entra um paciente no hospital, ontem mesmo deu uma entrada, um infartado, nós aceitamos, porque sabidamente esse paciente era um infarto de controle junto com a hemodinâmica, e aí ele não precisaria, dificilmente precisaria de ser entubado. E ele foi tratado, ele foi encaminhado ao Santa Rosália.
pacientes, por exemplo, que necessitem de uma anestesia raquidiana, né, que é a RAC, a anestesia, e não precisa ser entubado. Também foram aceitos alguns pacientes para cirurgias de urgência, mas o risco de esse paciente vir a agravar, ele existe. Mas diante da urgência você tem que atender. Agora, o sistema de regulação, eu imagino a loucura que está, porque vai mandar para onde? Valadares, o caos. Não tem vaga. Ipatinga, o caos. Belo Horizonte voltando a fazer restrição de comércio. Com seus leitos. Ontem eu estava ainda vendo um programa em que uma das sugestões do Estado talvez seja a regulação única de leitos UTI, tanto privado quanto SUS, pelo Estado. Regulação única. Isso é fato, isso é estado de exceção. Nunca houve isso. Né? Os leitos privados sempre foram da rede privada. Mas no momento em que se necessita, tem que se usar sim a rede privada. Como está se usando em Teoflotone? O Hospital Filadélfia está fazendo um belo papel aí, ajudando no combate tanto ao Covid quanto ao não Covid. E nós, do Santa Rosália, dentro da nossa responsabilidade, não paramos de ter reunião. Ontem à tarde teve uma live, né, com o Estado e não nos trouxe muito alento. Conseguimos aí, por mecanismos próprios, estive com empresários da cidade que têm acesso a grandes indústrias farmacêuticas, tentando adquirir medicamentos, porque há recursos para a aquisição desses medicamentos. O hospital tem o dinheiro, mas não encontra. Chegou um momento em que dinheiro não está resolvendo, quer dizer, é estranho. E assim, estranho e muito preocupante. Muito preocupante. E esse estado de situação está levando a gente a ter... porque o que a gente quer é o bem das pessoas, né, Vanilson? O que a gente quer é salvar vidas, essa é a nossa missão, essa é a nossa função. O hospital está muito preocupado, e não só o Santa Rosália, já sei que há problemas também nos outros hospitais da cidade, como não era nós não somos diferentes de outras regiões. Os outros hospitais da cidade também estão com problemas. Estamos com problemas, por exemplo, nós somos requisitados a abrir 10 novos leitos de UTI Covid. E vamos abri-los para quê? Até para quê? Em abrindo mais 10 leitos Covid, tivemos uma reunião no domingo, ficamos numa reunião de 10 horas, até quase 3 horas da tarde. Você esteve presente em parte dela, justamente discutindo a Covid. E nós, nesse momento, estamos com alguma tranquilidade em leitos hospitalares Covid, mas no mesmo jeito que eu falei aqui antes do Carnaval, você me lembrou muito bem, e eu falava, nós não vamos ser uma ilha, nós não vamos ser uma ilha. Vai estourar, vai explodir depois do Carnaval. Nós, nesse momento, temos uma, entre aspas, folga de leitos. Esse, entre aspas, na minha opinião, vai ser só entre aspas, vai acontecer. Então precisamos nos preparar, porque você está vendo o que está acontecendo em Valadares e Ipatinga, que surfavam, né? A história que a gente tinha aqui, Ipatinga não tinha óbito, quanto aqui já tinha, quando aqui estava assim, assado. Olha Ipatinga hoje, com uma rede muito mais estruturada, uma região muito menor do que a nossa em matéria de extensão, de complexidade, e isso está nos deixando muito, mas muito preocupados. E outra coisa, como que eu encaminhei ao Estado, nós estamos preparando os leitos, mais 10 leitos de UTI Covid, junto com a nossa equipe técnica, o Dr. Cláudio Almeida, a doutora Cristiane Simini, o Alexandre, o nosso Leonardo Seixas, que é o diretor executivo, está buscando de todas as formas como que nós vamos fazer a logística desses leitos, e o próprio Estado está preocupado com a logística desses leitos. Porque como que nós vamos abrir mais leitos se não temos insumos para manter o que já temos? Isso está numa gravidade tal que... outra coisa que não faltava no mercado, porque sempre foi conseguido em consignação, você adquiria as bombas de infusão para fazer os medicamentos das pessoas em UTI. Essas bombas sumiram do mercado. Sumiram. Na verdade, o Covid veio demonstrar com toda clareza, veio escancarar tudo que ficou para trás de planejamento, tudo que a gente pensava, tudo que foi planejado lá na época do Pestana, secretário de saúde, do Aécio, do Anastasia com Antônio Jorge, com Felipe Caram. Nós já prevíamos que essa região precisava de 150 leitos de UTI.
O que foi aumentado nesse período? Nada. O planejamento nada. foi feito e nada essa aconteceu. Que é, doutor Hilton, e é o que eu cobro aqui todo dia, a minha grande revolta com os governantes que nós tivemos daquele período até hoje. Porque nós tivemos aqui epidemia de febre amarela, nós tivemos problemas graves de enchente, nós tivemos epidemia de dengue, nós tivemos uma série de doenças que já mostravam que o nosso sistema de saúde está colapsado. Não é de agora. Covid agora só veio para escancarar. Isso aí a gente sabe de muitos tempos. Qual o investimento que foi feito? Nenhum. Ao contrário, o hospital regional que estava em construção ficou parado, 5 anos. Construíram um campo de futebol para disputar a Copa do Mundo, ginásios esportivos para disputar a Olimpíada, e o povo morrendo. E o problema não é só na rede hospitalar, não. Quando eu falo que é uma vergonha para o país igual o nosso, o cara precisar de uma ressonância magnética levar 1 ano para conseguir. 1 ano para conseguir. Isso é vergonhoso para qualquer gestor que seja, de qualquer lugar que seja. Isso é falta de respeito com a vida humana. Falta de respeito com a vida humana. O caso que nós tivemos essa semana da senhora que morreu, a família implorando um leito de UTI, a dona Zelita, que estava lá na UPA, hoje funcionando no Hospital Raimundo Gobira, isso é um retrato do descaso com a vida humana. É uma tragédia anunciada há muito, mas há muito tempo, e que infelizmente nada foi feito para resolver. E eu espero que, pelo menos com esse trágico exemplo que nós estamos tendo, que a realidade seja diferente. Eu também, Vanil, se a gente achava, né, via isso nos repórteres das grandes cidades, nas reportagens, na rede das grandes cidades, que isso não iria acontecer aqui. E está acontecendo. Nessa mesma reunião que tivemos domingo aí com o subsecretário de Estado, que veio nos trazer esse alento de mais leitos Covid, tanto no Santa Rosália quanto no Filadélfia, né? Que também fosse aberto mais 10 leitos não Covid. O Santa Rosália, no início eu imaginava, vamos tentar, mas nós não temos essa logística de tanto leito UTI de imediato. Até porque o leito de UTI, é importante que as pessoas entendam que o leito de UTI, gente, não é você chegar lá, colocar o respirador, colocou o monitor e tá pronto o leito de UTI. O leito de UTI, ele precisa do médico emergencista, ele precisa do fisioterapeuta, ele precisa do anestesista, ele precisa de uma série de profissionais, que é outro grave problema. Eu tenho um apelo aqui do Dr. João Lauro, por exemplo, que está pedindo encarecidamente médicos que queiram assumir plantões remunerados, não é de graça não, remunerados, lá do hospital da UPA, que está funcionando no Hospital Raimundo Gobira, para pacientes não Covid, e não encontra profissionais para poder suprir essa demanda. Quer dizer, é outra falha do nosso sistema e da falta de valorização também dos profissionais, porque os salários que pagam os médicos na rede pública, aqui em Teófilo Otoni, isso é uma vergonha. Uma vergonha. O cara passa não sei quantos anos no banco de uma faculdade. Ele vai para o sistema público de saúde para trabalhar por R$2.000 por mês, que não paga nem a mensalidade que ele pagou do curso dele de medicina? Não vai. Não vai. Então, é outra vergonha que nós temos escancarado. Eu estou falando dos médicos, mas tem outros, enfermeiros, técnicos, todos eles aí que não tem uma política, né, de valorização efetiva dessas pessoas há muitos anos. E agora aí, a carência desses profissionais também no mercado, que é outra realidade triste aqui da nossa região. E isso não é só também o Raimundo Gobira, nós também expusemos essa nossa preocupação com essa questão do RH. Né, que são os profissionais de saúde, todos eles, como você falou, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Então está muito difícil de contratação, e principalmente no hospital, quando você fala Covid, então aí ainda balança um pouquinho. E esses pacientes de UTI, se fala em um leito de UTI, ou em abrir 10 leitos de UTI, você tem que imaginar, esse pessoal consome medicamentos a rodo. Por exemplo, o oxigênio do Hospital Santa Rosália já mais que dobrou, quase triplicou o consumo de oxigênio. E o país vai passar por falta, se isso não houver uma ação imediata dos governos acima de nós, do federal, o estadual, nós vamos ter uma crise grave. Eu tenho o nosso fornecedor de oxigênio, que a gente tem uma relação muito estreita, falou: doutor, eu já não aceito cliente novo. Se abrir amanhã um hospital tal, não vou atender. Eu não vou. E vários outros estão com esse mesmo problema. Não há oferta de oxigênio. E aí eu me lembro de uma entrevista do Mandetta, onde ele fala que na Itália, quando a coisa, como diz o outro, engrossou mesmo, quando piorou, eles viram que tinham piorado,
A Itália consumiu 80 vezes mais oxigênio do que a produção dela conseguia suportar. É que lá eles têm, na Europa tem outros países que não estavam com problema, forneceram, mas houve um caos. E teve que fazer muitas vezes intubação com ar ambiente. Isso é a tempestade perfeita, porque e envolve vidas. Não é à toa que morreu muito mais gente do que se imaginava naqueles países. E aqui não está diferente. Esses pacientes, principalmente os leitos Covid, eles consomem medicamentos porque são pacientes que é uma doença diferente, é de um comportamento diferente em cada um dos pacientes. Então, nós precisamos ter muito cuidado quando vai assumir as ações para poder ter juízo. E nós queremos atender, é nossa missão atender, mas nós temos que atender com dignidade e atender para resolver. Simplesmente colocar em hospital para não resolver, isso está fora de cogitação. O senhor me revelou uma coisa aqui que eu fiquei assim, ainda muito mais preocupado. Que o senhor me disse aqui em off, eu não sei nem se eu podia estar falando isso aqui, mas eu sou jornalista, eu sou repórter, eu tenho uma obrigação de questionar. É verdade que dentro do próprio Hospital Santa Rosália tem hoje pacientes que estão lá em leitos comuns, precisando de leito de UTI e não conseguem? Dentro do PA. O nosso PA, as salas vermelhas e amarelas, que hoje a nossa sala amarela é retaguarda da sala vermelha, que era da UPA, né, que a UPA foram divididas em duas. A UPA de gravidade, ela vai para o hospital, que virou onde virou a nossa sala amarela, transformou-se em leito de alta complexidade devido à transformação da UPA em área Covid. E nós temos pacientes lá embaixo, sim, entubados, esperando vaga na UTI. E outra coisa, quando você cria um leito de UTI, você tem que ter o leito de retaguarda. E nós criamos 10 leitos de UTI e temos a retaguarda para Covid. Mas eu não posso colocar paciente não Covid numa ala Covid, porque ele vai ser infectado. Ele vai ser contaminado. Pois é, doutor, isso cria uma logística perversa. Pois é, mas no caso de um paciente, por exemplo, que está à beira da morte, eu vou colocar esse caso que eu citei aqui essa semana da dona Zelita. Ela já está lá, os médicos já falaram, olha, se ela não for submetida a uma cirurgia, vai ter falência múltipla dos órgãos, porque ela está com o intestino obstruído, não tem outra chance. Não seria melhor, mesmo que levando para um leito Covid, dar uma chance para essa pessoa sobreviver, para ela lutar pela vida? Porque nessa hora o que menos vai pensar é se a pessoa vai se preocupar se ela vai pegar Covid ou não vai pegar Covid. Ela já está próxima da morte, ela não tem outra alternativa. Ela sabe que se não fizer aquele procedimento, que ela não vai ter chance de lutar pela vida. Então, quer dizer, não teria que ser estudada uma estratégia nesse sentido também para os casos extremamente graves, para que a pessoa possa, pelo menos, ter o direito de lutar pela vida? Vanilson, no caso, principalmente dessa senhora que houve essa comoção, naquele período você viu como estava o nosso PA. Os leitos Covid estavam também cheios. Não tinha condição de recebê-lo. O hospital não tinha condição. Era o caso, e outra coisa que a gente fala, a regulação ela é estadual. E eu imagino o sofrimento que a regulação estadual, inclusive foi dito na reunião entre um dos propósitos é a união entre regulação e SAMU, justamente para poder essa transferência desses pacientes graves mais ágeis para locais de mais resolução que a nossa. O problema é que nesse momento está todo mundo comprometido. Está todas as cidades comprometidas. Nós estamos vivendo um momento de exceção. Nós estamos vivendo um momento que, sinceramente, eu nos meus 23 anos de medicina aqui em Teófilo Otoni, eu que sou médico urologista, depois que fui encaminhado para o lado da gestão, continuo médico, continuo plantonista do hospital como urologista, é muito triste isso. Muito triste. E escancarou de uma tal forma o sistema que nos deixa muito magoado e uma busca de uma outra coisa. É importantíssimo que as cidades da macro-região detenham seus pacientes e nos ajudem a resolver os problemas. Nós vamos fazer uma pausa para falar exatamente disso aí, porque tinha cidades que já deveriam estar com o seu sistema preparado, não estão, e estão mandando os pacientes para cá, e aqui não tem mais como receber paciente. Então nós vamos tratar desse assunto, porque os prefeitos que estão tranquilos aí na região, sem preparar os seus consequência com mortes de pessoas precisando de leite, precisando de tratamento, sem conseguir.
E isso vai chegar nas cidades da região também. Aí tem uma pergunta aqui, doutor Hilter, antes de ir para o intervalo, eu gostaria que o senhor respondesse. A Raquel Maciel Caminhas, ela pergunta, cadê o dinheiro? Que fala que são muitos recursos enviados para o Hospital Santa Rosália. Eu gostaria de saber do senhor também, cadê o dinheiro? O que é feito com esse dinheiro? Porque muita gente não entende como é que funciona um sistema de financiamento da saúde. Esse dinheiro que vem é suficiente para atender isso aí? Tá faltando dinheiro? Como é que tá a situação? O que foi feito com o dinheiro que veio para cá, para o Hospital Santa Rosália? O Hospital Santa Rosália, sabidamente, obrigado Raquel pela pergunta, ele vem com um déficit crônico devido ao subfinanciamento crônico do SUS. Vamos explicar, deixar claro para quem não entende tecnicamente. Subfinanciamento, gente, é você receber a menos do que aquilo que você produz. Ou seja, o cara paga lá numa consulta R$5 quando deveria pagar 100. É por aí. Você vai fazer um tratamento que custa 2, 3 mil reais, recebe 50, 100 reais. Isso já nós vínhamos num plano, e a imprensa vinha acompanhando isso, num plano de recuperação da instituição. Essa instituição veio de uma intervenção desastrosa, que ficou 2 anos lá, município, estado e União, e não resolveram o problema. Pelo contrário, pioraram. Nos deixaram com mais débitos, nos deixaram com mais problemas, e nós íamos sanando, até vir esse vírus que modificou todo o sistema, e esse dinheiro não veio aporte a mais. O único aporte a mais que veio foi um repasse há um tempo atrás do teto MAC do município de 6 milhões. Desses 6 milhões, o Hospital Santa Rosália recebeu 1 milhão, que foi convertido uma ala privada do Santa Rosália, vamos dizer bem, particular, uma ala de 20 leitos, que não era SUS, que foi convertida para atendimento à Covid. E nós já prestamos conta, ainda tem um pouco desse dinheiro, já prestamos conta disso ao Ministério Público, à Prefeitura, tudo está tudo bem prestadinho, tudo tranquilo, porque para ter essa ala, Vanilson, eu tenho que ter médicos, eu tenho que ter contratar pessoal, tem pediatras, é o único hospital que tem pediatria para a Covid, entendeu? Isso, ninguém foi lá, nós tivemos que montar toda uma estrutura, 2 leitos de UTI, que eram leitos gerais, né? Eram leitos preparados para qualquer doença infecciosa. Mas o leito Covid, ele é diferente, o paciente fica 15, 20 dias num consumo exagerado e esses leitos não estavam contratualizados para ser Covid. E nós não recebemos nem um centavo a mais do Ministério. Recebemos esse aporte que foi totalmente utilizado e ele está totalmente à disposição para a prestação de contas. E nesse caso dos medicamentos é bom deixar claro, não é falta de dinheiro, é falta do medicamento no mercado. O Santa Rosália, graças a um trabalho árduo que fizemos junto à bancada mineira de deputados federais e também de deputados estaduais que aportaram recursos no Hospital Santa Rosália, nós recebemos muitas emendas. E essas emendas é que nos deram suporte, e aqui vale ressaltar o papel preponderante do deputado Fábio Ramalho, incessante. Inclusive essa semana ele teve com o presidente Bolsonaro e depois com o ministro da Saúde, e imediatamente nós recebemos um telefonema quarta-feira ou ontem, se eu não me engano, a agenda nossa mudou tanto que o tempo fica perdido. Fica meio perdido. Mas o Fábio já arrumou, junto ao Ministério da Saúde, 10 respiradores e mais 1.098.000 para custeio do hospital, para ajudar justamente nesse passar essa tempestade que ainda não chegou totalmente. Nós ainda não estamos no pico. O Estado prevê um pico para cá até setembro. Até setembro? Até setembro, até início de setembro. E isso é muito preocupante. Daí, eles virem aqui, mesmo a gente tendo leito ambulatorial, ou leito de baixa resolução, ambulatorial, desculpa, leitos hospitalares para tratamento de pacientes leves a moderados, mas vem uma preocupação e eles nos pediram mais 20 leitos de UTI Covid. É porque os números não são bons. As perspectivas não são boas com relação ao Covid ainda, apesar de também termos necessidade de abrir leitos não Covid, porque vários entes da macro-região não fizeram o seu papel. Vamos fazer uma pausa e eu quero, na sequência, perguntar ao Dr. Hilter o seguinte: houve falha no planejamento para atendimento desses casos de Covid? Por quê? Porque, primeiro, o Hospital Santa Rosália não receberia pacientes Covid. O primeiro fluxo era, o hospital ia ampliar a sua rede, inclusive leitos de UTI, para as doenças
comuns para as doenças que ocorrem no dia a dia, não relacionadas com a Covid. Aí, de uma hora para outra, mudou tudo. O Covid, que seria só no Hospital Bom Samaritano, passou aí para o Bom Samaritano, passou aí para o Santa Rosália, para a UPA, para o Filadélfia, para todos os hospitais. Houve falha de planejamento? E se houve, isso está contribuindo para esse colapso que nós estamos vivendo no sistema público de saúde? 8h37, voltamos já com as respostas do Dr. Hilter Volmer para estas perguntas. Esta é a sua estação 98. A rádio que faz tudo por você. Quem faz queimadas coloca em risco a vida das pessoas, dos animais e do meio ambiente. Quem faz queimadas perto de linhas de transmissão pode deixar hospitais, comércios e escolas sem energia. Quem faz queimadas pode ir pra cadeia. Fazer queimadas é crime. Denuncie 181. O anonimato é garantido. É respeito à vida. Essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Cartão CL Vida, a melhor opção de benefícios para sua família. A roupa perfeita que combina com o seu estilo, você encontra nas lojas By Fiapo. São várias marcas e modelos para todos os gostos. Você está pensando no que usar no próximo fim de semana? As lojas By Fiapo têm. Vá conferir as melhores marcas com os preços que combinam com seu bolso. Além da marca By Fiapo, você encontra M Polo, Marizia, Doxton, Código Civil, Vida Ativa, Instinto, Over, Blend e várias outras. Aonde você for, vá de By Fiapo. By Fiapo, moda masculina e feminina. By Fiapo em 2 endereços, Avenida Getúlio Vargas e Rua Manuel Esteves, no centro. A Prefeitura de Teófilo Otoni está combatendo o coronavírus e ainda assim continua avançando em outras frentes. O trabalho não para e seguimos levando à população soluções em infraestrutura, economia, mobilidade, sustentabilidade e muitos outros, garantindo acesso a serviços básicos de qualidade como fábrica de bloquetes, produzindo calçamentos utilizados em obras importantes, como a drenagem e pavimentação dos bairros Turma 37, Taquara e São Benedito. Pavimentação asfáltica em diversas ruas e bairros da cidade. Construção da ponte Vilinha, Cidade Nova. Revitalização da Lagoa do Ipiranga. Projeto Recicla TO, com bolsa reciclagem para os catadores. Implantação e estruturação do Distrito Industrial. Veja mais em nossas redes sociais. O combate ao coronavírus é uma luta de todos nós. A Prefeitura de Teófilo Otoni faz uma cidade mais forte. Cuidado com a linha chilena, colorida e perigosa. Usar não vale a pena, essa linha é tenebrosa. Se ligue nesse toque, respeite a fiação. Ela mata com um choque, se afasta meu irmão. Não use linha chilena nem linha com cerol e nunca solte pipa perto da rede elétrica. Respeite a vida. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Chegou a promoção Conect, velocidade em dobro. Isso mesmo, você compra um plano e ganha o dobro. Compre 100 mega e ganhe 200 mega por apenas R$ 99,90. Se quiser mais velocidade ainda, compre 300 mega e leve 600 por apenas R$ 199,90. E o melhor, essas velocidades com instalação grátis. Venha para a Conect, aproveite a promoção velocidade em dobro. Assine já, 3522-6449. Coelho Diniz, a força do menor preço. Devassa é puro malte latão, só R$ 2,78. Antártica é Sub-Zero lata, só R$ 1,29. Skol Beat Sense lata, só R$ 2,49. Beba com moderação. Venha aproveitar mais ofertas em nossos açougues. Ofertas válidas até domingo, 5 de julho. Todo mundo diz, certeza de menor preço é no Coelho Diniz. Só no Coelho Diniz. A crise do coronavírus é grave e o Hospital Santa Rosália aprimora cada vez mais seus serviços para enfrentá-la. São 950 colaboradores que precisam trabalhar nas melhores condições de segurança. Por isso, precisamos repor com mais frequência o estoque de equipamentos de proteção individual.
Contamos com o seu apoio. Seja um amigo doador do Santa. Ajude o hospital a repor o estoque de EPI. Faça sua doação nos Correios ou deixe seu troco ou parte dele nas farmácias Indiana. Hospital Santa Rosália. De portas abertas para cuidar bem de você e de sua família. Estamos apresentando Conexão 98. Agora são 8h42. Estou recebendo um pedido aqui, né, de utilidade pública, de comunicação para o senhor Warley. Atenção, senhor Warley Arcanjo, de Brejão. A sua filha Tainá está internada na pediatria do Hospital Dr. Raimundo Gobira. A Elaine, mãe, pede para avisar. Então, atenção aí, o Warley Arcanjo, de Brejão. A dona Elaine pede para avisar que a Tainá, sua filha, está internada na pediatria do Hospital Raimundo Gobira. Esperamos que não seja nada demais, que ela, né, restabeleça a sua saúde o mais rápido possível, se Deus quiser. Bom, doutor Hilter, eu fui ao intervalo comercial e antes deixei as perguntas no ar. O senhor acha que houve falha de planejamento aqui no nosso município especificamente para o atendimento dessa questão da Covid? Porque, por exemplo, eu me lembro que no protocolo inicial o Hospital Santa Rosália não entrava nesse atendimento para pacientes Covid. O hospital seria responsável pelo suporte à rede de urgência e emergência nas questões não Covid, infarto, AVC, essas doenças graves que não param no dia a dia e que o hospital dava conta de atender a demanda. E depois isso mudou. Deixaram de isolar o hospital inteiro lá do Bom Samaritano, né, com a área de oncologia, como era previsto no começo, colocaram apenas uma ala e aí passaram pacientes para o Santa Rosália, para o Filadélfia, também para a própria UPA, enfim. O senhor acha que houve alguma falha no planejamento? O que foi que aconteceu nesse caminho para que nós pudéssemos chegar a essa situação tão difícil que nós estamos atravessando hoje aqui? Evanilson, bem lembrado por você. E realmente o Hospital Santa Rosália seria a retaguarda devido à sua alta complexidade, o corpo clínico extenso. Nós somos mais de 150 médicos, mais quase 1.000 colaboradores e toda uma estrutura preparada para alta complexidade. E era o ideal. O problema é que esse vírus ele mudou, e as medidas vão mudando conforme a necessidade. E houve um boom, né? Nós estávamos achando que estava surfando numa ilha. Né? Nós estávamos numa ilha de que não haveria, né? Estava caso zero, hospitalizações zeros, aí a pouco a coisa toma um rumo tal, e aí começou a necessidade de abrir leitos. Foi quando o Santa Rosália começa a receber, porque não pode se pensar em Covid, que ia aparecer aquele paciente de 60 anos, acima de 60 anos e tal. Começa a aparecer jovem, começa a aparecer isso, começa a aparecer gestantes. Quem detém a maternidade de alto risco? Santa Rosália. Que começa a aparecer o politrauma e daí a pouco o cara tá o paciente estava com Covid. Quem atende politrauma? Santa Rosália. Paciente neurológico? Santa Rosália. Aí foi nos obrigando a mudar, a ceder, e aí começou a haver essa modificação na rede. Isso foi ruim, mas foi necessário. E aí nos adaptamos, vieram os leitos, os 20 leitos que eu falei clínicos, Covid, que eram a área privada, os 2 leitos de UTI nossos ficaram a partir desse momento só Covid, 2 leitos que eram separados para várias outras doenças infecto-contagiosas, e a questão de formatar 10 leitos, que na época não existia ventilador, nós não conseguíamos no mercado, né? Conseguimos montar essa UTI tem 15 dias mais ou menos, e vamos montar outra agora, acredito que em tempo mais ágil, porque existem os equipamentos, e mesmo assim ontem nós tivemos uma reunião com o Estado, e esses equipamentos podem demorar um pouco, mas como nós nesse momento temos sobra em leito Covid, não vejo problema. O problema maior nesse momento se chama medicamentos e RH, pessoal, principalmente os medicamentos. O RH a gente contorna, faz daqui e dali, a turma está se desdobrando, o corpo clínico está se desdobrando para cumprir. Então, falar que houve falhas, deve ter havido sim, mas não por dolo, não por querer, mas pelo desconhecimento, pela falta de conhecimento total da doença, do comportamento dela na cidade. Houve um boom de pacientes, houve um momento que os leitos todos foram ocupados,
e aí pouco depois desocupam. E aqui no Brasil está tendo uma questão interessante, e em Minas, aí fora, geralmente eram 2 leitos em enfermaria comum para 1 na UTI. Aqui está 1 a 1 ou mais em UTI. E aí eu me remeto à saúde básica, atenção. O senhor não acha que teria que retroagir, voltar a esse atendimento? Porque os médicos agora, vamos falar de protocolo, os médicos que se uniram aí, cerca de 40 médicos, estão querendo tratar os pacientes precocemente, nos primeiros sintomas, distribuindo aquele kit, cloroquina, azitromicina, zinco, o material que é necessário. Vermectina, que é necessário. E, aliás, já está acontecendo até em cidades da nossa região. A Atalaia, por exemplo, está distribuindo o kit. Aqui está demorando demais para poder fazer isso. E até, eu tenho uma pergunta aqui que nos chega, que teve uma nota aí, foi até o Altair que nos mandou essa pergunta, teve uma nota aí dizendo que o Teófilo Otoni pode estar tendo um alto índice de mortalidade porque o protocolo adotado pela gerência da crise aqui não prevê, pelo menos a princípio, a utilização da cloroquina. E aí entra a questão política no meio, né? Infelizmente. Uns dizem que o prefeito não adota porque é questão que veio de sugestão do governo Bolsonaro. Outros já dizem que é porque não tem comprovação científica. Como é que o senhor vê essa questão de protocolo? O que está sendo feito, né, em relação a esse protocolo dentro do Hospital Santa Rosália? O Santa Rosália recomenda o uso da cloroquina lá para os profissionais? Isso vai de cada médico? Como é que funciona o protocolo dentro do Santa Rosália? Olha, para os pacientes do Santa Rosália, inclusive desde o início nós temos um termo de consentimento, nós viemos utilizando esses medicamentos. Cloroquina. Inclusive a hidroxicloroquina. Claro, há termo de consentimento para uso. A nível hospitalar é bem mais tranquilo. Com relação ao grupo de médicos, que eu até sou participante desse grupo e concordo com essas ações, como médico, viu? Não como provedor do hospital, ainda não houve uma questão institucional porque nós não temos ambulatório de tratamento de pacientes Covid. Eu acho muito interessante. Eu, no último programa que eu falei aqui com você, continua ainda o tripé básico. Vamos deixar bem claro para a população. Máscara, lavar as mãos e não sair tossindo, espirrando perto dos outros, a tal etiqueta respiratória e o distanciamento. Evitar aglomerações, né? Poxa, pode ir na caixa, pode ir nos bancos, pode ir na lotérica, fica 1,5 metro, né? Numa fila mais organizada. O comércio está se movimentando e está fazendo isso, ninguém entra mais sem máscaras. No meu consultório ninguém entra sem máscara, eu continuo atendendo e não entra sem máscara. Há um distanciamento, as cadeiras foram diminuídas, a sala de espera foi diminuída, os horários foram diminuídos, diminuiu a demanda e diminuiu os atendimentos justamente para isso. Eu tinha um colega de consultório, eu atendo no momento, ele atende no outro, justamente para não haver cruzamento. E esse potencial do tratamento na base, eu ontem ainda estava discutindo, eu tenho uma sobrinha que é uma das coordenadoras da saúde em Ouro Verde, eu falei com ela, é uma realidade, passei para ela os protocolos, eu aplicaria. O senhor aplicaria? Eu aplicaria. O senhor, como gestor municipal hoje, da área da saúde, recomendaria inclusive que os médicos da própria atenção básica, aqueles que têm o primeiro contato com o paciente, com os primeiros sintomas, pudesse receitar então? Sim. Desde que eles aceitassem. É bom, tem que explicar que as o médico consequências de cada medicamento, tem que haver um local para retorno desses pacientes, tem que haver uma rede. É isso que é preocupante. É preciso organizar junto a uma rede de atendimento que já existe, né? São as unidades básicas, as UBSs, a UPA e os locais de atendimento. Porque, sabidamente, o tratamento precoce vem ajudando. Se esse paciente, e hoje, gente, vamos deixar bem claro, né, Vanilson, não tem mais gripinha, não. Qualquer gripe hoje é suspeita. Qualquer gripe é suspeita e o tratamento precoce vem trazendo resultados em muitas cidades. Você vai falar, mas não está comprovado cientificamente. Não está cientificamente, o que acontece em certos lugares não necessariamente acontece conosco. Eu vou colocar até um exemplo aí, não está comprovado cientificamente, mas é aquela história, você está no avião, o avião está caindo, explodiu a turbina, ele vai cair de qualquer jeito, aí tá um paraquedas lá, esse paraquedas não foi testado pelo Inmetro. Você vai esperar o Inmetro ir lá testar o paraquedas ou você vai pegar e vai pular com ele?
Gostei do exemplo, Vanilson. Eu adotaria, porque está acontecendo coisas e existem exemplos vários, e teve até uma live aí importante com o Alexandre Garcia e vários médicos de renome nacional, pesquisadores, falando sobre a situação. E aqui venho parabenizar esse grupo por essa iniciativa, mas com muita parcimônia, com protocolos, e isso que está ocorrendo. Estou sabendo que eles já têm um espaço reservado para esse tipo de telemedicina e também para os atendimentos, mas está faltando o medicamento no mercado. Esse é um outro problema. Não é todo mundo que vai ter acesso, nem todo mundo tem condições de comprar. Mas me parece que o deputado Fábio Ramalho estava resolvendo essa questão, principalmente do hidroxicloroquina, junto ao Ministério da Saúde, né? Outra interferência dele também para poder ajudar. Estivemos com ele, inclusive coloquei... o Hospital Santa Rosália não tem condições de assumir um ambulatório desse porte, mas se viesse ele ficou de fazer um aporte em conseguindo, e aí o hospital doaria para esse grupo essa medicação. Acredito que o poder público tem as suas nuances, eles que têm os seus protocolos, e a gente tem que respeitar. Inclusive, isso não é unanimidade, mesmo dentro da classe médica, viu, gente? Não é todo médico que concorda, não é toda cidade que adota, mas o que a gente tem visto é que cidades que vêm adotando, vêm tendo maior sucesso. Então, são evidências. Não é comprovação científica, mas evidências clínicas. Não quer dizer que as pessoas não vão adoecer, não quer dizer que nós não vamos ter caso grave. Agora, o que tem mostrado até agora é que no local onde esse protocolo está sendo usado, né, por exemplo, Porto Feliz, outros locais lá na Nigéria, os locais onde isso foi utilizado, o número de pessoas infectadas com gravidade tem sido menor do que nos outros locais onde não há utilização desse protocolo. Tem comprovação científica? Claro que não, nada tem comprovação científica no que se refere à Covid-19. Então, quer dizer, tudo que é possível e que for benéfico, claro, resguardados os critérios e os cuidados, que aí é o médico que vai resolver com cada paciente, né? Então, tem que ter alguma forma de buscar, impedir que o sistema seja ainda mais colapsado do que já está, né? E digo com tranquilidade, outra coisa que acontece, você falou muito bem aí, o que a gente tem notado, e isso é uma experiência do nosso corpo clínico também, é que quando esses pacientes que já são tratados precocemente, ou que já chegam com alguma forma de tratamento ao hospital, eles chegam com a forma mais branda da doença. Eles chegam com a forma mais branda. E com isso consegue facilita eliminar o tratamento um pouco da carga viral, pelo menos. Consegue eliminar um pouco da carga viral, eles chegam, né, melhores, e com isso diminui muito a permanência hospitalar, diminui muito a mortalidade e a morbidade das doenças. É importante salientar que isso está sendo praticado em muitas cidades. É preciso haver um consenso, né? Eu acredito que as pessoas podem conversar, se entender, sem precisar constrangimentos disso ou daquilo, de ideologia. Vamos sair da politicagem e entrar para dentro de resolver o problema da população. Preocupar com a vida, com a saúde das pessoas. Com a vida das pessoas, porque isso é muito importante para nós todos, Vanilson, e vem ganhando força, né? Isso não dá para fugir da realidade. As coisas estão acontecendo, nós estamos diante do novo, e esse novo nos trouxe o problema que nós vamos voltar lá atrás. É preciso cuidar da saúde básica com mais ênfase. Coronel Fabriciano está dando um exemplo disso. É preciso voltar. Eu lembro do programa Hiperdia, que chamava Hipertensão e Diabetes. Cuide dessas duas doenças, que você vai evitar muitos outros problemas. Você vai evitar 40% das internações hospitalares. E isso voltou um pouco atrás. É preciso uma atenção especial, é preciso mais prudência, mais carinho e mais incisividade. É preciso entrar dentro da casa das pessoas e falar: tá vendo isso aqui, você tá tomando, olha, é pro seu bem. Porque todo mundo fala que hospital é difícil. O hospital é complexo, mas difícil é saúde básica. Saúde básica é trabalho de formiguinha, é trabalho, do dia a dia. É do dia a dia, e as pessoas precisam saber que precisam ajudar. Governo sozinho não vai conseguir tratar os problemas de saúde da população. Doutor Hilton, nós vamos finalizar essa entrevista, está chegando o final. Eu queria fazer só mais 2 questionamentos e para o senhor encerrar aqui. Primeiro é um questionamento mesmo, né? Essa questão, por exemplo, que a gente coloca das falhas que acontecem, a própria Organização Mundial de Saúde,
ela bateu cabeça com inúmeras coisas. Uma delas foi, naquele primeiro momento, falar que a máscara não era recomendada para todo mundo, que foi um erro. E hoje já se reconhece que foi um erro, que a máscara é que mais ajuda a prevenir a contaminação. Outra coisa, a questão da hidroxicloroquina, que fizeram um estudo que não era recomendado, depois voltaram atrás, e aí agora já é recomendado, quer dizer, já reconheceu que pode ajudar. E aí eu gostaria que o senhor deixasse um conselho para a população de Teófilo Otoni, para todos nós, porque a gente está aqui no dia a dia, cobrando, correndo atrás. Nós sabemos que o problema de vagas no hospital de UTI não vai se resolver de uma hora para outra. Não vai se resolver. Infelizmente, a tristeza que nós temos é que a crueldade que foi feita com o sistema de saúde ao longo de todos esses anos nos coloca numa situação extremamente delicada agora, principalmente na nossa região, que nunca foi olhada com a devida atenção nessa questão da saúde. É todo ano, é um pires na mão pedindo ajuda para Santa Rosália aqui, é um pires na mão pedindo ajuda para salvar um outro hospital ali, e aquele trabalho mesmo de reestruturação do sistema até hoje não foi feito. Culpa também dos prefeitos todos da nossa região, que só querem mandar os pacientes para cá, para Teófilo Otoni, não querem assumir novas responsabilidades de repasse, porque os recursos já mostraram que não são suficientes para poder atender toda a demanda. Aí quando o Ministério Público quer reunir os prefeitos para alguém aumentar um valor a mais de repasse, eu não posso, eu também não posso, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo. Mas na hora que o bicho aperta, que a coisa pega, vem todo mundo para cá, buscar na rede aqui o atendimento. E a população, coitada, não tem culpa disso. Por exemplo, o SAMU, Serviço Móvel de Urgência, tem prefeito da região que não paga o SAMU, gente. Não paga e utiliza o serviço. Quer dizer, isso é justo com os outros que pagam? Isso é justo com os outros que pagam? Aí você paga para cuidar de paciente de outros municípios, porque os outros prefeitos não assumem suas responsabilidades, alguns atrasam, outros não querem pagar. Então, se não quer, então fala, tira o serviço daqui da minha cidade. Leva leva para outra cidade que queira pagar. Mas não, o cara usa o serviço e não paga. É isso, é terrível. Isso precisa mudar, são comportamentos que precisam mudar. Então eu gostaria que você falasse sobre essas duas coisas para a gente finalizar. O uso da máscara, que foi um erro, a questão da hidroxicloroquina, outro erro da Organização Mundial de Saúde, e essa questão aí do conselho para a população, porque dias difíceis, infelizmente, virão. Nós pedimos a Deus que interceda, para que não aconteça o que está sendo previsto, mas que tem que se precaver, tem que se prevenir, porque a situação, o que se desenha, não é bonito. Nós estamos no meio do furacão e principalmente gostaria de deixar a população que estamos todos juntos, certo? Esse vírus não escolhe classe social. Estamos todos juntos, os hospitais estão unidos, nós estamos conversando uns com os outros, refletindo sobre tratamentos, sobre protocolos, cada um a seu modo, cada uma com seu organismo, com suas condições de atendimento. Estamos fazendo um esforço hercúleo para o atendimento, mas está faltando, como eu estou bem dizendo à população, itens básicos para os hospitais em matéria de medicamentos, e isso é muito preocupante, mesmo com recurso. Né? E ainda temos mais recursos para receber da prefeitura e vamos comprar o máximo possível quando isso tudo estiver organizado. Gostaria de refletir aqui com a população o seguinte, eu deixei uma frase aqui e gostaria de repeti-la: nenhum governo sozinho vai conseguir controlar. Então, população, povo, vamos fazer a nossa parte, mesmo saindo de casa, máscara, isso é imprescindível. Sabidamente, Vanilson, as pesquisas mostram que quando você usa máscara e o outro usa máscara, você conversando, mesmo se você estiver infectado e não está sabendo, e se é um potencial transmissor, a chance de transmissão é de 1,5%. 1,5%. Isso, ou seja, a máscara está fazendo diferença. Outra coisa, é claro, a lavagem das mãos, eu acho que as pessoas pegaram bem. Eu vejo todo mundo preocupado, buscando, álcool. Todo mundo usando o seu álcool gel. Eu fiquei viciado nesse negócio de álcool gel. O álcool gel na mão. E tem que ser mesmo. Né? A questão, usando máscara, a tosse, o espirro já vai ficar retido. Né? Principalmente, outra coisa, tem coisas que a gente não lembra. Receber uma visita em casa que não é do seu convívio, os dois têm que usar máscara. Dentro de casa. Entendeu? Tá dentro de casa, não pode. Não precisa. Não é assim não. Você não sabe se a pessoa está contaminada. Isso aí, isso é muito importante. E os contaminantes, é muito difícil tratar os contaminados, viu, Vanilson? Pessoas que estão em casa sendo tratados,
eu quero sair com 7 dias, eu tô bem, eu quero ir pra rua. Não pode, né? Não tem pode. jeito. Ou segue a regra, ou você vai contaminar muita gente. É imprescindível que reveja essa questão da atenção básica precoce. Não existe, população, não existe mais gripinha. Qualquer sinal, e não é só tosse, febre, que a gente falava muito isso, né? Tosse, febre coriza, essa coisa. Não. Dor de cabeça, diarreia, dor de garganta. Mesmo que isolado o sintoma? Mesmo que isolado. Procure. Não tenha medo, procure, porque pode ser o início de Covid. Né? Tem mecanismos hoje das unidades básicas, na UPA. Não vamos estar atentos. E outra coisa que eu falo para a população, cobre. Né? Cobre um tratamento. Eu tô assim. Questione, existe esse tipo de. Se vocês não têm, eu quero. Prescreva ou passe ou vá em outro profissional que passe. É um direito das pessoas quererem o tratamento que elas entendem que é bom para elas, desde, claro, por médico. Claro, não entrem nessa de sair comprando medicamento aí. Até porque também não vai achar. A hidroxicloroquina, por exemplo, já não acha. Não, a ivermectina já não tem mais. Já não está achando com facilidade. Tem que ser aí receitado por um médico e acompanhado por um médico. Isso aí, nós precisamos muito da ajuda da população. Tenho certeza, nós estamos trabalhando e muito para que a rede hospitalar, o Hospital Santa Rosália está trabalhando muito para se restabelecer com relação a medicamentos. Ligamos todo dia, estamos procurando, como eu disse, tivemos agora uma pequena compra, mas não é suficiente. É preciso restabelecer esses medicamentos para que a gente possa restabelecer o fluxo imediato. Ninguém quer colocar uma placa proibido receber paciente. Isso dói. Isso dói na gente, não é questão. Mas também não adianta receber o paciente para deixar ele morrer lá dentro do hospital. Para deixar morrer, sem tratamento. Então eu peço à população a compreensão, se ajudem para que nós possamos ajudá-los mais. É isso que eu gostaria de deixar, desde já agradecer aqui a você por esse momento de poder compartilhar com a população esse programa que é tão ouvido, inclusive em várias cidades, né, estão nos ouvindo nesse momento. Prefeitos que quiserem podem ligar para a gente. No hospital nós estamos prontos para dar orientações sobre protocolos hospitalares, sobre protocolos de ambulatórios, mas é imprescindível que a população ajude nesse momento que é quase caos. Vamos nos prevenir, nós não estamos bem, continuamos não sendo ilha, quando eu falei antes do carnaval, mas com fé em Deus nós vamos vencer, e o principal, vai passar. E o legado que isso vai deixar, Vanilson, é que nós não deixemos as UTIs que nós montamos ir embora daqui. Isso é o mínimo que vai poder fazer no pós-Covid. E que as cidades do entorno que têm respiradores, que foram preparadas, eu gostaria de deixar aqui bem claro, cidades de Itaubim e Almenara tiveram acesso a esses equipamentos bem antes de nós e até hoje não conseguiram montar suas estruturas. Esses seriam diques importantíssimos. Importantíssimos para a cidade de Itaboraí. Eu vou até dar uma dica aqui. Eu não sei se é contra a lei, se não é contra a lei. Se eu sou diretor de hospital, se eu sou prefeito da cidade, e terminou a crise, viemos recolher o respirador, daqui não leva nenhum. Só leva se me carregar junto. Não leva nenhum. Porque não é favor não, gente, isso é obrigação, a gente tem direito à saúde, ué. Não deixar carregar, porque na febre amarela, se tivessem deixado aquela estrutura que foi montada aqui, talvez nós não estivéssemos passando pelo sofrimento que nós estamos passando hoje. Se não tivessem parado a obra do hospital que está parado e o dinheiro apodrecendo, nós não estamos passando pelo sofrimento que nós estamos passando hoje. Então se o governo vier, vai recolher nada, daqui não leva nada, só leva se passar por cima do meu cadáver. Pronto, eu quero ver. Agora tem que ter peito, tem que ter peito para segurar e fazer, porque senão não tem jeito, gente. Nós vamos continuar nesse sofrimento a vida inteira, doença após doença. Crise após crise, epidemia após epidemia. Doutor Hilton, muito obrigado. E eu peço a vocês aí, encarecidamente, gente. Estou falando aqui como um ser humano que se preocupa com a saúde das pessoas, me preocupo com a saúde da minha família e me preocupo com a saúde de todos vocês. Tentem não adoecer. Procurem se cuidar. Adotem as medidas de prevenção. Porque isso não é brincadeira, isso não é sensacionalismo e isso não é alarmismo. Hoje o paciente que precisar de hospital e de uma questão de intubação está arriscado de ficar sem o atendimento. Não tem medicamento disponível no mercado. Sedativo
relaxante muscular, anestésico, materiais indispensáveis para os casos mais graves. Então, você que está aí organizando festival de pipa no final de semana, partida de futebol em campo de várzea, você que está indo para os botecos encher a cara sem usar máscara e colado um no outro, preste atenção no que você está fazendo, porque amanhã você vai precisar do sistema de saúde e corre o risco de chegar lá e falar, não tem vaga e não tem para onde correr. Infelizmente, é a mais dura e triste realidade que nós estamos vivendo. Nossa culpa? Não. A culpa é de quem passou e não se preocupou em estruturar o sistema, em corrigir as falhas que não são de agora. Mas ficar tentando encontrar culpados agora também não vai resolver o problema. O que nós podemos fazer? Nos cuidar, para evitar adoecer e precisar de um leito de hospital. Porque, infelizmente, pode ser um drama, e um drama que pode levar até a morte numa situação caótica como essa que nós estamos vivendo. Doutor Hilton, obrigado. Eu que agradeço. Deixar uma última boa notícia à população, repetindo, estaremos em breve com a intervenção do Estado, junto ao município e os deputados, com a presença dos deputados Fábio Ramalho e Neilando Pimenta, estaremos ofertando em breve, muito em breve, mais 10 leitos de UTI Covid para a população. Mas façam a sua parte, como o Vanilson falou. Né? Vanilson, esse grande locutor, pessoa que está aqui todo dia lutando pela população, né? Do seu jeito, da sua forma, nessa rádio tão importante para Teoflotone. Façamos todos a nossa parte, né? No mais, é um grande abraço a todos, que Deus nos ajude e nós vamos vencer e com certeza isso vai passar e nós vamos continuar. E no podcast hoje da 98, as vidas perdidas pelo descaso no sistema público de saúde da nossa região. Tá lá no podcast, você pode acessar o www.radio98to.com.br e acompanhar a matéria completa. Comigo tem um advogado, consultor jurídico, especialista em direito do consumidor, Dr. Rafael Guzmão, tem também o repórter Alain Martuchelli abordando esse tema exatamente em decorrência disso que nós estamos vivendo.